Irmãos, nós estávamos falando, já falamos há 2 domingos sobre Jericó. Geralmente, quando eu começo a estudar sobre um tema, eu sempre a minha atenção acaba sendo, chama a minha atenção para o próximo assunto dentro do mesmo texto. Não é nem uma série de mensagens, mas é que eu estou envolvido com esse texto, e aí, à medida que você vai lendo, o Senhor vai trazendo mais revelação, e eu já não vou falar mais de Jericó, mas eu quero continuar falando sobre Josué, porque Josué foi o substituto de Moisés, e ele assumiu, a travessia, o final da travessia do Egito, passando pelo deserto e chegando em Canaã. E como nós falamos, ele, para chegar em Canaã, na terra prometida, ele teve que passar por 2 obstáculos. O primeiro obstáculo, Jericó, a cidade intransponível, uma cidade altamente fortificada. Você já conhece a história, ele venceu Jericó, mas tinha uma outra cidade, a cidade com um nome bem pequenininho, mas que deu um baita trabalho, a cidade de Ai. Então, ele venceu a cidade de Ai também, com uma derrota, foi derrotado, voltou para trás, reavaliou o que estava de errado, teve um novo enfrentamento contra a cidade de Ai e venceu. Aí, o que aconteceu? As cidades que vinham depois de Ai, começou a fazer uma avaliação da rota de Josué com os israelitas. Então eles falaram, poxa, passou por Jericó, depois passou por Ai, tem mais 6 cidades aqui nesse caminho. Daqui a pouco vai chegar a hora dos gibeonitas, vai chegar a hora dos menonitas, vai chegar a hora. O que eles fizeram? Esses reis que fizeram o cálculo de que Josué passaria por ali, se uniram. Falou, vamos formar uma coalizão, vamos formar uma força-tarefa contra Josué. Quer dizer, olha, ouça isso, Josué não tinha nem chego ainda nessas cidades, mas o testemunho dele já tinha chegado. O seu testemunho chega antes de você. Não sei se você já teve essa experiência de se apresentar para alguém e esse alguém dizer assim, não, eu já sei quem você é. Não é isso? Já ouvi falar de você. Se você trabalha por conta, então você é um dentista, aí você fala, oi, tudo bem, bom dia, seja bem-vindo aqui no meu consultório. Não, eu já te conheço, já falaram de você. Quer dizer, o seu testemunho está chegando antes dos seus pés. Já passou por isso? O seu testemunho chega na casa das pessoas, chega em pessoas, antes mesmo de você se apresentar. É o que estava acontecendo com Josué. Josué nem tinha chegado ainda na terra, por exemplo, dos gibeonitas. Mas os gibeonitas já sabiam quem era Josué. Por quê? Porque ele tinha vencido Jericó, ele tinha lutado e vencido contra Ai. Portanto, as suas batalhas, irmãos, vai gerar um testemunho sobre você. Que é o que aconteceu com Josué. Agora, esses reis que vinham na sequência, como se fosse aqui, nós estamos em Mauá, e nós lutamos contra Santo André e vencemos, lutamos contra São Caetano e vencemos. Aí, o povo da Moca fala, eles estão chegando aí. Aí o povo do Ipiranga fala, tem um pessoal vindo aí. Aí o pessoal do Tatuapé fala, tem um pessoal vindo aí. É mais ou menos isso que estava acontecendo, só para contextualizar, para você entender o que eu quero dizer. Então, esses reis, junto com as suas cidades, começaram a se preparar, porque Josué era um homem vitorioso, um líder vitorioso, juntamente com um povo vitorioso. Então, eles se organizaram e fizeram o quê? Vamos fazer um grupo para nós lutarmos contra Josué. Tinham 6 reis que vinham na sequência depois de Ai. Quantos reis? 6. Desses 6, eles tinham 2 opções. Ou se rendia para Josué e para o povo de Israel, ou se juntavam e guerreavam contra Josué e o povo de Israel. Dos 6, um decidiu que iria se render para Josué e o povo de Israel. 5 se juntaram e falaram, vamos unir as nossas forças, unir as nossas armas, unir os nossos soldados, vamos juntar as nossas flechas, vamos juntar as nossas espadas, e nós vamos estar mais fortes do que Josué.
junto com Israel. Mas os gibeonitas fizeram uma avaliação e falaram: não, nós não vamos lutar contra Josué. Abra aí a sua Bíblia, ou olha aí no seu boletim, o texto está aí, Josué, capítulo 10, versículo do 1 ao 15, depois eu vou ler o versículo 21. Diz assim, ó: sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai, e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, que é um rei, que é o rei de Jerusalém, fez o seguinte: apelou para Oão, que é o segundo rei, rei de Hebron, a Pirã, terceiro rei, que é o rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, o quarto rei, e ao quinto rei, Debir, rei de Eglon. Então eles juntaram 5 reis. Venham para cá, ajudem-nos a atacar Gibeon. Eles estavam se ajuntando para atacar Israel? Sim ou não? Não, eles estavam se juntando para atacar Gibeon. O que é Gibeon? Gibeon é uma das 6 cidades que estava no caminho de Israel. Como Gibeon não se juntou com os 5 reis e se rendeu para Josué, então os 5 reis falaram: vamos contra Gibeon, não contra Israel. Porque contra Israel eles nem tinham coragem de ir, por conta do testemunho de Josué e de Israel, porque eles tinham vencido Ai e vencido Jericó. Então os 5 reis, que eu acabei de citar o nome deles aqui, Adoni-Zedeque, Oão, Pirã, Jafia e Debir, se juntaram e falaram assim: vamos moer os gibeonitas. Está dando para entender até aqui? Versículo 5. Então os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jamute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se. Vieram com todo o seu exército e cercaram Gibeon e o atacaram. Eu acabei não lendo o versículo 4. Vou ler o 4. Venha para cá e nos ajudem. Venha para cá e ajudem-me a atacar Gideon, pois ele fez a paz com Josué e com os israelitas. Versículo 6. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salva-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. A luta era contra Josué, irmãos? A luta era contra os israelitas? A luta era contra quem? Os gibeonitas. Mas os gibeonitas recorreram a Josué lá atrás e fizeram um acordo de paz. Gibeon falou: agora eu estou com você. O meu povo é o seu povo, eu estou unido a você. Os outros 5 reis não se juntaram, mas o rei dos gibeonitas se juntaram. Agora os 5 reis estão vindo contra Gibeon, os gibeonitas. Os gibeonitas recorrem a quem? A Josué, o povo de Israel. Josué então recebe o recado dos gibeonitas. Aí olha o texto. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha de Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Quer dizer, Josué então sai de Gilgal, a cidade onde ele estava, e vai até Gibeon, marchando a noite inteira. E a noite naquela época era mais longa. Sabe por que era mais longa? Porque não tinha iluminação de rua. Dava 7 horas, 6 horas, estava escuro, mas era escuro, porque não tinha iluminação na rua. Então eles saem para marchar 7, 8 da noite, e eles vão marchando a noite inteira, os soldados de Josué, para lutar uma luta que era de Gibeon. Vocês estão entendendo? A noite inteira marchando. Aí diz aqui, ó. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel.
Quem que estava em confusão? Os 5 reis. Porque não existe, presta atenção nisso, irmãos, não existe unidade sem a bênção de Deus. Eram 5 reis, mas loucos não se unem. Presta atenção nisso, isso aí você tem que anotar. Loucos não se unem. Louco não faz unidade, não faz união. Louco luta por si próprio. Então, quer dizer, os 5 reis se unem, mas a Bíblia diz que eles ficaram confusos. Porque não tinha quem manda, não tinha uma direção. Aí o texto diz aqui, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, de Azeca até Maquedá. Versículo 11, enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Olha o versículo 14. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. O exército, versículo 21, o exército inteiro voltou, não morreu ninguém. Uma guerra de um povo contra 5 povos, nenhum se perdeu. Olha lá, o exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Tremendo esse texto, não é? Eu tentei resumir ele, porque você vai ver aí que está até menor a letra no boletim para caber, mas é um texto que só de ler você já é tocado. O que está acontecendo aqui, irmãos? Primeira coisa que eu quero mostrar para você. Os gibeonitas eram um povo pagão. Os gibeonitas eram um povo que eles não sabiam quem era Iavé, eles não sabiam quem era Josué, eles não sabiam as leis sobre os sacrifícios de animais para agradar a Deus, eles não conheciam os antepassados de Josué, Abraão, Isaac, Jacó. Os gibeonitas eram um povo pagão que adorava a outros deuses, não conhecia a Deus. Mas sabe o que é interessante? A quem eles recorreram. A Bíblia diz que o rei dos gibeonitas fez uma reunião com os líderes e recorreram a Josué. Fala comigo esse nome, 1, 2, 3 e Josué. Você sabe o que significa Josué? Iavé é Salvador. Você vê, os gibeonitas recorreram à pessoa certa. Eles recorreram a Josué, que é o Deus Salvador. Então, irmãos, os gibeonitas não conheciam a Bíblia nenhuma, não conheciam as leis de Deus, não sabia nem o que significava o nome Josué, mas eles recorreram ao Senhor. Quando alguém recorre ao Senhor, o Senhor não pede o pedigree da pessoa, a capivara da pessoa, para atender ou não. Todos aqueles que recorrem ao Senhor é atendido. Ainda que seja desaprovado por mim a pessoa, ainda que seja alguém desaprovado por você, ainda assim o Senhor ouve. Por quê? Porque Ele é um Deus salvador. E sabe quem que precisa de salvação? Quem está se afogando. Não precisa de salvação quem está bem, precisa de salvação quem está mal. É aqueles que estão se afogando é que precisa de salvação. E o Senhor veio exatamente para esses. Então a Bíblia diz que o povo gibeonita foi salvo, mas eles nem tinham uma promessa. A promessa era para quem? Para quem era a promessa, irmãos? Para Israel.
A promessa de Canaã era para Israel. Os gibeonitas, eles se envolveram no meio do povo de Israel, então agora eles também têm a promessa. Mas na realidade a promessa nem era para eles, a promessa era para o povo de Israel, mas como eles recorreram a Josué, agora a promessa é para eles também. Sabe, isso é a mesma coisa para nós. Para pensar um pouco na sua história, o tanto de coisa errada que você já fez. Foi ou não foi? O tanto de cabeçada que você já deu. Desviou. Eu não vou nem listar aqui. Mas você sabe o que você fez. Aí você pensa, não tem mais saída para mim, minha vida. De repente até os seus pais dizem isso. As pessoas falam isso sobre você. Mas aí você encontrou quem? Josué. O Deus Salvador. E Ele te dá uma nova oportunidade de vida. É isso que nós pregamos aqui todo domingo. Irmãos, nós não viemos para o culto para pregar acusação. Nós viemos aqui para pregar que você pode recorrer a um Deus Salvador. Existe um Deus Salvador. O povo dos gibeonitas era um povo pagão, não conhecia a Deus, mas recorreu ao Senhor. Recorreu ao Senhor e recebeu segurança. Recorreu ao Senhor e recebeu amor. Recorreu ao Senhor e recebeu promessa. Portanto, há promessas para você, mas você tem que recorrer ao Salvador. As pessoas acabam recorrendo a muitas outras coisas, mas não recorrem ao Salvador, a Josué. Josué significa Jeová salva. Ele salva seu casamento. Amém ou não amém? Salva seu casamento, salva seu marido. Ele salva, ele tem poder para salvar. Mas o que nós temos que fazer? Recorrer a Jesus, ao Salvador. É Ele que tem poder. Olha o que diz lá em Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Então, nós somos filhos. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, irmãos, a esperança está no Senhor. Você é filho de Deus, o Senhor te recebe como filho, portanto você pode recorrer a Ele. Os gibeonitas recorreram a Josué e receberam salvação. Quero dizer para você que quando você recorre ao Senhor, você recebe salvação. E não é só a salvação para morar no céu, não, irmãos. Tem muitas pessoas esperando a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, porque a vida eterna não é uma vida sem fim. A vida eterna é a vida que Deus vive. Você já tem a vida que Deus vive. Não fique esperando a vida eterna, você já tem a vida que Deus vive. A vida eterna é a vida que Deus vive. E na vida que Deus vive, não há falta de coisa alguma. O Senhor cuida das suas necessidades. O Senhor cuida. Pode não ser no momento que você quer. Pode não ser na hora que você quer. Mas o Senhor está cuidando das suas necessidades. Olha o que acontece. A Bíblia diz que então os 5 reis se juntaram. Agora para vir contra Gibeon. Israel entra na luta, porque eles estão em unidade agora. Gibeon é como um filho adotivo para Israel, porque ele recorreu a Josué. Da mesma forma eu e você, nós não nascemos em Israel, não temos como nossos pais Abraão, Isaac e Jacó, mas nós entramos na família. Agora nós temos também palavras, nós temos promessas. Há promessas para nós, porque nós entramos agora na família, que é a família de Deus. Aí o texto diz que os 5 reis tinham bons soldados. Israel foi para a batalha contra eles. Marcharam a noite inteira e pegaram eles de surpresa e começou a luta. Eles foram lutando, mas era muito soldado, muito soldado. Não dava conta, eles matavam, mas parece que brotava mais soldados. Chegou uma hora que a Bíblia diz que o Senhor entrou na batalha, e então, como está aí no seu boletim, Deus, o Senhor, abriu a caixa de ferramenta. A Bíblia conta que
Versículo 11: enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo. O Senhor lançou as pedras. Por quê? Porque o povo de Israel não estava dando conta da batalha. Então o Senhor abriu a caixa de ferramenta. Eu quero dizer a mesma coisa para você, meu irmão. O Senhor tem uma caixa de ferramenta para ajudar você na batalha. Para dar para você vitória na batalha. Abre a sua Bíblia lá em Jó. Ou olha aí, acho que está aí no texto também. Como que é isso? Pedras de granizo? Ele lançou pedras de granizo. É isso que está escrito aí, irmãos? Pedras de granizo, que matou mais gente com as pedras do que com a espada dos soldados. Aí o texto lá em Jó, você conhece a história de Jó, não conhece? A Bíblia fala que Jó era um homem muito bem sucedido, mas que em pouco tempo ele perdeu tudo que tinha. Ficou muito doente. Então ele começa uma discussão com o Senhor. E ele fala, por que o Senhor fez isso comigo? Aí Deus fala com ele, por acaso você sabe mais do que eu? Quem é que delimitou as águas do oceano para não invadir a terra? Fui eu. Quem é que criou o que você é? Fui eu. Por que você está achando isso? Aí tem um momento que ele diz assim para Jó, acaso, Jó 38, 22 e 23, acaso você já entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva? Saraiva é pedra. Que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. Olha isso. Já tinha lido isso? Olha o que o texto diz. O Senhor fala para Jó. Jó está falando, o Senhor não podia ter feito isso comigo. Que absurdo, olha o que eu estou sofrendo. O Senhor fala assim, o quanto que você sabe das coisas, ô Jó? Por acaso, é o que o texto diz, acaso. Por acaso, você já entrou nos reservatórios de neve? Talvez Jó nem sabia que tinha reservatório de neve. Que é lá no Polo Sul, Polo Norte. Já entrou nos reservatórios de neve, Jó? Já viu os depósitos de pedras que eu guardo para os dias de tribulação, para os dias de guerra, para o combate? Olha que coisa interessante. O Senhor tem um reservatório de pedras para o dia de batalha. O seu Deus. Se o seu Deus tem isso, o que Ele não pode por você que é filho dele? Você é filho dele. A dificuldade está em entender que é filho de Deus e que Ele luta por você. Você é filho de Deus, é amado de Deus e Ele tem uma caixa de ferramentas para lutar em seu favor. Como que eu ativo essa caixa então, pastor? Como que eu ativo essa caixa de ferramenta que o Senhor tem? Recorrendo a Josué. Jeová é o Salvador, recorre ao Senhor. Mas hoje, aonde que as pessoas recorrem? Recorre para a rede social. Recorre para a influência. O que estão falando sobre isso? Recorrem para tantas outras coisas. Quero dizer para você, meu irmão, o Senhor basta para a sua vida. Ele basta para a sua necessidade. Nós vemos na Bíblia, irmãos, quantos homens de Deus que estavam cercados, rodeados, praticamente mortos. Mas o Senhor, então, abre a caixa de ferramenta. Ele abriu a caixa de ferramenta para Davi, quando atirou a pedra na cabeça de Golias. Ele abriu a caixa de ferramenta tantas vezes para Moisés, quando o povo estava reclamando de sede, não tinha água. O Senhor abriu a caixa de ferramenta. O Senhor abriu a caixa de ferramenta para a mulher prostituta, que estava na mira de tantas pedras. O Senhor então foi lá e falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que é isso? Caixa de ferramenta. E para você, quantas vezes o Senhor já não abriu a caixa de ferramenta? Eu acabei de testificar aqui. Os irmãos que vêm na oração cedo sabem quantas vezes eu já orei. Irmãos, nós precisamos começar a reforma. Eu quero fazer uma reforma ali, mas eu não tenho pedreiro. Vamos orar, vamos orar. Aí o Senhor faz com que o pedreiro que já trabalhava com a gente venha e junto o engenheiro. Isso é caixa de ferramenta de Deus. É que a gente acha que caixa de ferramenta é só coisas absurdamente malucas. Não! Caixa de ferramenta muitas vezes é no ordinário. É no dia a dia. Eu quero dizer para você isso, o Senhor tem uma caixa de ferramenta. E está lá, as pedras estão lá para o dia mau.
Para o dia mau as pedras estão lá. O Senhor disse para Jó: você já mergulhou lá na neve, lá onde que eu tenho um reservatório de pedras para o dia de guerra? Eu quero dizer isso para você também. Você já foi lá? O Senhor cuida de você, mas recorra a Ele. Amém ou não amém? E aí, por último, adivinha? A terra parou. A terra parou. O texto diz que Josué estava na batalha. E o dia estava indo embora. O sol estava se pondo. A lua estava nascendo. Mas então, Josué orou. E falou para o sol parar. Quer dizer, o sol não se pôr. E a lua não nascer. Aí o texto diz então que o tempo parou. O tempo parou para quê? Para Josué vencer. E os gibeonitas? Os gibeonitas estavam ali só participando da vitória. A terra foi o sol não se pôs. Nunca houve um dia daquele jeito. É que a gente lê isso e pensa que não, acho que é só um sentido figurado. Irmão, quem criou o sol e a lua foi o Senhor. No dia da batalha, sabe o que o Senhor fez? Com uma mão ele parou o sol, com a outra mão ele parou a lua e falou: ninguém se mexe até os meus filhos ter vitória. Da mesma forma é para você. Essa palavra, irmão, não está escrito apenas contando uma história, mas esse texto que está aqui é para você entender que o Senhor faz isso por você. Ele para o tempo para você vencer. Ele para o tempo. Imagina só, o sol parou quase um dia inteiro. E o Senhor segurou o sol e falou: pode lutar, enquanto você precisar eu vou segurar o sol. E a lua fica aí, não vem, não deu sua hora ainda. E o sol ficou parado e a lua ali, esperando uma ordem de Deus. O sol e a lua ficou esperando Deus dar uma ordem para eles. Você tem noção disso? Quer dizer, todo o sistema solar parou. Por quê? Porque Josué estava lutando. E os gibeonitas? Os gibeonitas nem lutando estavam. Os gibeonitas estavam participando da salvação de Jeová. Da mesma forma você nem precisa lutar. Você precisa recorrer ao Salvador. O sol e a lua não parou por causa dos gibeonitas. O sol e a lua parou por causa de Josué. Quem é Josué? Yahvé salva. Sol e a lua param por causa de Cristo. E os gibeonitas desfrutam do que Cristo pode fazer. Assim é com você. Você não pode coisa nenhuma. Você não tem condição de multiplicar uma célula. Você não tem condição de fazer uma igreja crescer. Você não tem condição de convencer os irmãos a ofertar para a obra. Você não tem condições de, nem mesmo de criar os seus filhos. Por mais bom pai que você seja. Você não tem condição. Esses dias o Levi chegou para mim, falou assim para mim: ô pai, o que ele falou? O que é vagabundo? Daí eu falei: a gente que não trabalha. Aí ele falou assim: o homem ali falou que você é vagabundo. Aí eu falei: você está brincando? É. Aí ele falou: mas você trabalha, não trabalha? Trabalho sim, trabalho um monte. Você não vê que eu saio cedo de casa, tudo? Agora, você vê que interessante. Nós ensinamos o Levi dentro de casa, instruímos ele, mas daqui a pouco ele não vai ouvir o vagabundo, ele vai ouvir outras coisas, piores. Ele vai receber outros tipos de convites, piores. Então assim, você acha que você tem condições de fazer alguma coisa pelo seu filho? Seja sincero. Nós damos o que temos. Mas no final das contas, se não for o Senhor, já fiz essa conta com você. Você sai de casa cedo, seu filho está dormindo, ou foi para a escola. No meu caso, eu saio cedo, meu filho está dormindo. Almoço, levamos ele para a escola, aí ele passa na escola 6 horas, aí volto, pego ele, mas daí à noite já tem uma reunião, tem uma coisa ou outra. 6 horas, ele está numa sala,
com vários outros amiguinhos que têm vários outros tipos de educação. Que fala palavrão, que fala bobagem, que ensina. Esses dias ele chegou em casa e falou assim: pai, tem um menino lá que quando vai fazer xixi, ele baixa toda a calça e todo mundo vê as partes íntimas dele. Então assim, ele tá... É isso, não é isso que a gente em casa ensina, mas o mundo está aí. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quem luta não são os gibeonitas. Quem luta é Josué, porque Cristo é a salvação. E eu, e você, nós somos gibeonitas. Nos rendemos a Josué e entramos debaixo da bênção. E os outros 5 reis que tentaram lutar foram destruídos parcialmente por Josué, parcialmente por chuva de pedra, parcialmente por um dia que nunca acabou. Eles entraram num ritmo que o dia pior da vida deles nunca acabou. Qual é o pior dia da vida? O dia da morte. O dia da morte deles não acabava para eles, porque eles falavam: vamos lutar, vai escurecer e nós vamos voltar. Vai escurecer, vamos lutar que vai escurecer. E não escurecia. Mas a lua já está ali debaixo daquele morro ali. Horas, o sol não se põe, meu Deus do céu. É 3 horas da tarde, a vida inteira é 3 da tarde, 3 da tarde. E o povo de Israel vencendo. Não, vamos com mais força, daqui a pouco chuva de pedra. Puxa vida, que é isso? O pior dia para aqueles homens foi o dia que eles não se renderam para o Salvador. O pior dia da vida de alguém é não se render para o Salvador. Mas aqueles que se rendem para o Salvador têm uma vitória que não precisa nem ser lutada. Não precisa nem ir para a batalha. Josué luta por você. O que é Josué? Yahvé é a salvação. Cristo luta por você. Cristo luta por você. Você entra debaixo e você até faz pose de luta. Você vai para a batalha com Josué, mas no final das contas, quem luta é Josué por você. É o Senhor quem luta por você. Ele tem poder para te dar a vitória. Sabe como chama isso? Favor. Graça. Você não fez por merecer, mas Josué te deu. Você não fez por merecer, mas Cristo te deu. O nome disso é graça. É uma salvação gratuita. O Senhor te salvou gratuitamente. Você não tem uma dívida com o Senhor. Você entrou debaixo agora de Israel. Você está junto, mas é porque você quer. Porque você creu, mas você não é obrigado a isso. E aqueles que não se rendem? Aqueles que não se rendem vivem dias intermináveis ruins. Porque o sol e a lua para aqueles que não se rendem para o Senhor, para a morte deles. Mas para aqueles que vencem, o sol e a lua não se põem, porque há muito para conquistar, há muito para vencer, há muita terra para possuir. E no final, esses 5 reis que se juntaram, seriam 5 batalhas que Josué teria que ter. No final, uma guerra, ele destruiu com os 5 reis e o caminho ficou aberto para eles. Você já passou por isso? Dias que parece que é uma batalha atrás da outra, juntou todos os leões para te derrubar. Porque tem um ditado que fala que matando um leão por dia. Você já passou pela sensação de que os 7 leões da semana vêm num dia só? Isso é para que você tenha paz nos outros dias da semana. Isso não é pensamento positivo. Isso é fé. Isso é crer. Creia, irmão, creia e o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluia, irmãos. Antes de nós encerrarmos, eu ainda quero falar uma coisinha aqui, rápida. Está no seu boletim, mas não era para estar. Era uma anotação minha só. Quando os gibeonitas, é rapidinho. Depois nós vamos fazer a confissão e nós vamos encerrar o culto. Mas ouça isso. Quando os gibeonitas vieram procurar Josué para fazer a paz, para se render, os soldados de Josué falaram: isso não é justo, eles são nossos inimigos, nós vamos destruir eles. Josué então fala: não, eles vieram se render.
Aí sabe o que o povo de Israel fala? Então eles vão fazer trabalho de lenhadores e vão fazer trabalhos, olha aí no seu boletim, na página de trás, no canto esquerdo. Está escrito assim, ó. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, deixou-se contra os líderes, que lhe responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos atacar os gibeonitas. Todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caiam sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores, carregadores de água para toda a comunidade. Quer dizer, o povo de Israel falou assim: tá bom, Josué, você vai deixar eles viver entre nós e receber a nossa promessa. Só que tem um detalhe: eles vão estar junto conosco como lenhadores e carregadores de água. Quer dizer, eles estão com a gente, mas não são filhos da promessa. Eles vão trabalhar como servos, eles vão trabalhar como escravos. Mas eu quero dizer para você o que está escrito lá na Nova Aliança, em Gálatas 4. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro por Cristo. Quem é Cristo? O Salvador. Eles se tornaram herdeiros por causa de Josué. Era para ser escravo, mas o Senhor falou: se está em Cristo, que é o Salvador, se está em Josué, se Josué deixou eles entrar aqui, não vão ser carregadores de água, não vão ser carregadores de lenha. Eles serão filhos da promessa e participantes da herança. E é para você também, meu irmão. Não importa o seu passado. Você não vai ser carregador de lenha e nem carregador de água. Você é participante da herança. Há uma herança para você. Não importa o que você fez lá atrás. Importa que agora você está junto com Josué e é participante da herança. Aleluia, irmãos. Pega o seu boletim, vamos fazer uma confissão juntos. Diga assim: eu declaro que Jesus é a minha rocha e o meu refúgio em tempos de dificuldades. Eu creio que as promessas do Senhor são o sim e o amém em Cristo Jesus, e que Ele as cumprirá na minha vida. Eu sou filho de Deus e herdeiro das promessas. Diga com fé: não temerei os inimigos que se levantam contra mim, porque Deus é meu Salvador e Ele luta por mim. Creio na sua palavra e em suas promessas, e eu sei que Ele me dará a vitória em nome de Jesus. Aleluia, amém. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.